Irmãos, estou hoje retornando com a meditação da palavra após uma semana afastado por conta de uma gripe muito forte, muita coriza, dor de cabeça, mas hoje aproveitando este dia, que melhorei um pouco e que é o dia que a igreja celebra o grande doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, nós vamos retornar à meditação do Evangelho, em especial hoje a meditação sobre a vida deste grande santo, que é Santo Afonso Maria de Ligório. E a primeira coisa, nós precisamos recordar a vida deste grande santo. Ele que era uma pessoa muito inteligente, tanto no campo da teologia, filosofia, quanto no campo jurídico, porque ele tinha como formação o direito. Ele era um grande advogado e ele permaneceu muitos anos sem perder uma causa sequer. Até que um dia chegou o dia, que ele perdeu uma causa. O padre Paulo Ricardo diz que ele perdeu uma causa porque ele cometeu um erro ali na corte, enquanto outras referências, como a Aletheia, diz que foi um erro de julgamento que fez com que Santo Afonso Maria de Ligório perdesse esta causa. Porém, não é importante. O importante é a consequência desta perda fez com que Santo Afonso Maria de Ligório abandonasse o campo jurídico e utilizasse os seus dons, o seu conhecimento para aplicá-lo completamente no campo da teologia, em especial a teologia moral. Por isso que ele é considerado o príncipe dos moralistas. Ele é doutor da igreja no campo da teologia moral. E ele combateu no seu tempo dois grandes extremos dos moralismos, Um que era fundamentado no rigorismo, onde eles pensavam que se existisse qualquer fonte ou autor ou manual que dissesse que uma coisa era pecado, então deveria ser pecado. Ou seja, eles generalizavam como se tudo fosse pecado e tudo precisasse ser combatido minuciosamente. E também Santo Afonso Maria de Ligório combateu o outro extremo do rigorismo, que é o laxismo, onde se a maioria das pessoas pensassem, um exemplo, que aquilo não era pecado, que uma ação, uma situação não fosse pecado, então não deveria ser. E esse laxismo é o que nós encontramos no dia de hoje com muita frequência. Eu vou dar só um exemplo de laxismo que acontece nos nossos tempos hoje, o vício na pornografia. Por muitas pessoas pensarem que todo mundo vê, isso aí é uma coisa comum, até profissionais dizem que é um benéfico para a saúde, enquanto muitos defendem que é algo normal, que é algo comum, que é uma prática comum na vida de uma pessoa. A doutrina moral da igreja diz que é um pecado contra o sexto mandamento, um pecado contra a castidade, portanto um pecado mortal. E permanecer neste vício, sentado sobre este vício, sentado sobre um pecado mortal, afasta as pessoas de Deus, afasta as pessoas da amizade com Deus, e a consequência deste afastamento é a condenação eterna, irmãos. Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele viu as consequências daquela causa que ele perdeu na corte, que era uma causa temporal, ele se deu conta do quão grave eram as consequências se uma pessoa julgasse estar correta, ou seja, estar em estado de graça, fizesse um juízo pensando, não, estou em estado de graça, quando na verdade está em pecado mortal e sendo condenada à eternidade no inferno. Ele viu a gravidade disso e decidiu abandonar a advocacia e se dedicar exclusivamente às coisas de Deus, ao estudo da teologia moral, ao estudo da fé católica. Então, ele entregou a sua vida, ele dedicou a sua vida nesse estudo e por isso ele é o padroeiro, considerado padroeiro dos moralistas.
E ele é um grande luzeiro para nós, irmãos, para que nós não sejamos também nestes extremos muito rigorosos, nem laxos, não pensando que tudo é pecado, que todos estão pecando, nem pensando que tudo que nós fizermos não é pecado, que Deus é misericórdia e que vai nos perdoar. A gente precisa pegar este luzeiro que é Santo Afonso Maria de Ligório e aprender com ele. E como nós fazemos isso? Estudando a doutrina da igreja, estudando os seus ensinamentos, a tradição, o magistério, estudando a Sagrada Escritura, conhecendo melhor a Deus, para que então nós, conhecendo a Deus, possamos amá-lo mais, servi-lo melhor, dedicarmos a nossa vida, assim como Santo Afonso Maria de Ligório dedicou a sua vida por amor a Cristo. Ele é um grande luzeiro para nós, para nos tirar da ignorância hoje que nós encontramos neste país laxo, nossos irmãos, né? Tantas pessoas ao nosso redor que acham que tudo é permitido, porque todas as pessoas praticam, não deve ser pecado, mas que estão num pecado mortal, sentados no pecado, afastados de Deus, precisando deste luzeiro, desta iluminação nossa, que é levar a palavra e tirar essas pessoas da ignorância, irmãos. Mostrar para elas que elas precisam estudar, precisam conhecer melhor a Deus, precisam dedicar-se a Deus, precisam ter obediência aos seus ensinamentos para deixarem-se guiar pela mão de Deus, deixarem-se guiar pela sua palavra e então retomarem o caminho. E o caminho que é Jesus, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Que Santo Afonso Maria de Ligório nos ilumine, né? Rogue por nós a Deus e que seja um luzeiro, um grande doutor também nas nossas vidas hoje. Amém.